Meu amigo vascaíno, mais um vídeo para a gente expor as principais notícias do nosso amor em comum, o Clube de Regatas Vasco da Gama, e para a gente colocar a nossa respectiva opinião. Entre os assuntos que serão abordados, vamos falar muito aí sobre o Campeonato Brasileiro, o Vasco que joga na próxima quinta-feira. E o seguinte, algumas mudanças previstas para acontecer aí no time do Vasco da Gama. O Vasco que marcou um jogo treino para este sábado. E a gente vai falar aqui bastante aí sobre um atrito que deu entre Vasco da Gama e São Paulo. O São Paulo devendo aí 3 meses aí de salário de imagem, colocou a culpa aí no Vasco da Gama. O Léo Pelé envolvido nesse rolo aí, jogador podendo sair do Vasco da Gama, e a gente vai falar também sobre a evolução na busca de reforços. A gente vai dar uma atualizada sobre cada reforço aí que está sendo especulado. Entre essas especulações aí, um jogador estaria muito próximo de assinar aí com o Vasco da Gama e de se tornar aí o segundo reforço para essa segunda janela. Bem, meus amigos, eu peço a você que está descontente com o atual momento que o Vasco da Gama vivencia, para você se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora aí para o vídeo. Meus amigos, Barbieri deverá fazer mudanças na equipe do Vasco da Gama para o jogo aí contra a equipe do Goiás, que vai acontecer no estádio São Januário na próxima quinta-feira. Barbieri aí que teve aí 10 dias para poder trabalhar e o Pedro Raul retomará aí a situação aí de titular, jogando ao lado aí do nosso Ryan, que se tornou titular absoluto após a bela atuação contra a equipe do Internacional. Também o Andrei Santos foi confirmado aí, vai jogar normalmente. Ontem houve uma reunião aí entre os dirigentes do Vasco com o jogador para saber se ele ainda está disposto a atuar com a camisa do Vascão. O Andrei, que já conseguiu aí o visto de trabalho para poder participar da preparação nos Estados Unidos do Chelsea, certo? O Vasco marcou aí um jogo treino para amanhã, que vai acontecer contra o Sampaio Corrêa, daqui do Rio de Janeiro, da região dos Lagos. Esse jogo treino, sem transmissão, acontecerá às 10 horas da manhã. Bem, meus amigos, agora situação envolvendo 2 jogadores aí, e que tumulto, né? A gente vai falar aqui sobre a situação do Léo Pelé, né? O São Paulo está com 3 meses aí de salário de imagem atrasado, colocou a culpa aí no Vasco da Gama. São Paulo está cobrando aí do Vasco da Gama uma das parcelas aí que não foram pagas de 900 mil dólares, que daria aí 4 milhões e 300 mil, referente à aquisição do Léo Pelé, e o São Paulo, né, colocando a culpa aí no Vasco da Gama, prometendo até cobrar essa situação aí na justiça. A gente pode ter um outro jogador deixando o Vasco da Gama aí, e se trata do goleiro Ivan, tá? O Corinthians não está gostando do comportamento do Vasco com o jogador, tá? E a situação lá em São Paulo está borbulhando sobre a situação do retorno do Ivan ao Parque São Jorge. O Corinthians crê que pode fazer aí com o Ivan uma moeda aí de troca aí. O Ivan, que de forma inexplicável não se tornou titular aí do Vasco da Gama, né? O Léo Jardim vive sim um bom momento e o jogador no banco do Vasco estaria aí sendo desvalorizado, segundo o Corinthians. Deixa a sua opinião. Bem, agora sobre a situação aí de reforço.
A gente vai falar com responsabilidade aqui para a gente não financiar a patifaria no Vasco da Gama, porque a gente sabe que não tem dinheiro, a gente sabe que a situação para trazer reforços não será assim tão simples como é dito por aí. Bom, a gente vai passar aqui algumas situações. Primeiro, o novo atacante do Vasco da Gama, primeiro reforço aí para esta janela, a segunda janela do segundo semestre, Serginho chega no Rio de Janeiro na segunda-feira e já vai aí conhecer as dependências do Vasco da Gama para começar a se ambientar aí com o ambiente de trabalho. Então, Serginho chega na segunda-feira aqui no Rio de Janeiro. Bom, a gente toma conhecimento que aqui no nosso canal, filho feio também tem pai. O Vasco da Gama tenta aí a contratação do volante Prince Sérgio, né? Está longe de estar aí no nível, por exemplo, do Cuejá, certo? Mas Fran Sérgio aí, jogador do Bordeaux, jogador que era a menina dos olhos aí do técnico Carlos Carvalhal, lá no Braga, está com força total para aparecer aqui no Vasco da Gama. A gente também fala aqui sobre a situação envolvendo Lanzini, Lianco e Balbuena. Vamos começar aqui primeiro com o Balbuena. O Balbuena, né, devido ao alto salário, foi praticamente descartado aí de vir jogar no Gigante da Colina. O jogador teria pedido aí R$ 1 milhão aí, o Vasco não tem como arcar com esse salário aí do Balbuena. Jogador que é reserva hoje no Corinthians ganha R$ 800 mil para ser reserva, e segundo informação do jornalista Marco Vasconcelos, teria pedido aí R$ 1 milhão. Sobre a situação aí de Lianco, o Vasco já tinha feito uma consulta pelo Lianco no começo do ano, certo? Mas o Southampton, naquele momento, só aceitava vender o jogador. Com a queda aí do Southampton para a segunda divisão do futebol inglês, as coisas mudaram e o empréstimo não está descartado. Hoje, a situação de momento, segundo a Central da Bola, é que só falta a parte de documento. O Vasco já teria acertado aí o contrato de 1 ano de empréstimo com o jogador aí e já definido as bases salariais. Ontem, inclusive, o pai do jogador apareceu numa sala lá com a camisa do Vasco da Gama. Então, o Lianco podendo ser aí o segundo reforço do Vasco da Gama. Mas aquela situação, a gente precisa de um meia, né? E o seguinte, esse meia aí deverá ser o Lanzini, a cereja do bolo do Zé Colmeia, né? O Lanzini, que vai pagar o aeroporto e alavancar aí mais de 100 mil sócios torcedores no quadro social do Vasco da Gama. Bom, o Lanzini ele tem um salário muito alto, tem uma briga aí com o River Plate e também quer contar aí com o jogador. Sendo assim, o que acontece? Ele ganha 4 milhões de dólares aí anuais, certo? É uma contratação aí muito complicada do argentino aí de 30 anos. Não há tanto otimismo assim, informação vinda do Jorge Nicola, mas há uma esperança sim que o Vasco possa contratar este atleta. Então a gente fez um resumo aqui das contratações do Vasco da Gama. Eu só acredito quando tiver assinado. E você, torcedor do Vasco, deixa a sua opinião. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Tamo juntos.